Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso grande debate comigo, Basília Rodrigues, e com os comentaristas José Eduardo Cardoso e Caio Coppola. Boa noite, senhores. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, anulou todas as condenações do ex-ministro José Dirceu na Operação Lava Jato. Essa decisão permite, na prática, que José Dirceu deixe de ser ficha suja e volte a disputar eleições. Esta é a segunda vitória obtida por Dirceu neste ano no tribunal. No fim de maio, a segunda turma do STF extinguiu a pena a qual o ex-ministro foi condenado por corrupção passiva no âmbito da Operação Lava Jato. Na ocasião, a maioria dos ministros considerou que houve prescrição ou esgotamento do prazo para o Estado fixar ou executar uma pena. Mesmo assim, Dirceu seguiu inelegível porque havia recursos aguardando julgamento. Agora, a nova decisão anula todos os atos e tem impacto direto nos recursos também, que tramitavam no Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Gilmar Mendes atendeu a um pedido da defesa e estendeu a Dirceu os efeitos daquela decisão do STF que considerou o Sérgio Moro suspeito de atuar em processos contra o presidente Lula. Em nota, a defesa de Dirceu disse que a decisão do STF entende que os processos contra o ex-ministro tinham o real objetivo de atingir Lula, o que demonstra a quebra de parcialidade das ações. A gente segue agora para o debate. Hoje, começando pelo Coppola. Coppola, Dirceu na política, ajuda ou atrapalha Lula? Olá, Basília. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, segundo matéria do site Poder 360, Lula avalia que é preciso ter de volta uma tropa de choque na Câmara e, por isso, tenta convencer Zé Dirceu e outros 3 petistas condenados por corrupção a voltarem para a política. Então, claramente, o Lula deseja a ajuda inestimável dos seus companheiros de Mensalão e Petrolão. Agora, antes de mais nada, eu gostaria de pedir a compreensão do telespectador, porque eu me encontro numa situação delicadíssima. Eu já não sei mais como eu devo ou como eu posso me referir com propriedade ao senhor José Dirceu, esse ícone do PT, braço direito do Lula e até então um expoente da corrupção no Brasil. E por que a minha confusão? Em abril de 2022 e fevereiro de 2023, o STJ, a terceira instância do Judiciário, condenou o Zé Dirceu a penas que, somadas, ultrapassam 3 décadas de prisão. Os crimes pelos quais o ex-presidente do PT foi sentenciado são associação criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e ativa. Aí, para não ter erro, eu fui lá conferir o dicionário Oxford e está escrito o seguinte: criminoso, aquele que cometeu o crime; corrupto, aquele que age desonestamente lesando o patrimônio público. Então, a depender exclusivamente dessas definições, o Zé Dirceu é as duas coisas. Mas, além disso, o companheiro de Lula já havia sido condenado pelo mesmo crime de corrupção no escândalo do Mensalão, julgado pelo próprio STF. À época, o relator do caso, o ministro Joaquim Barbosa, afirmou o seguinte, aspas, o conjunto probatório, o conjunto das provas, coloca o ministro-chefe, Zé Dirceu, em posição central da organização e liderança do esquema criminoso como mandante. É fato público e notório que foi Dirceu o principal articulador do Mensalão e que se ocupou disso de forma intensa. Fecha aspas. Percebam que o petista José Dirceu foi condenado em todas as instâncias possíveis 2 vezes pelo mesmo tipo de crime. E por essa razão, pela prática reiterada do ilícito, nós poderíamos, em tese, nos referir a ele como um criminoso frequente, um corrupto inveterado ou um delinquente habitual. E alguns foram ainda mais longe. O ministro Gilmar Mendes chegou a afirmar em entrevista à Globo em 2015 que o governo do PT tinha um método de governança corrupta e seguia um modelo cleptocrata. Para quem não sabe, cleptocracia quer dizer governo de ladrões. Naquela época era permitido chamar corrupto de ladrão. Hoje em dia, sinceramente, eu não recomendo. É muito ofensivo. Mas qual não foi a minha surpresa quando eu soube que aquele mesmo ministro, cheio de opinião, que denunciava na TV a ladroagem na Petrobras, foi quem decidiu sozinho pela anulação que pode beneficiar justamente o principal condenado no Petrolão. Gilmar Mendes afirmou que o juiz de primeira instância, que foi considerado suspeito para julgar Lula,
por extensão, também deve ser considerado suspeito para julgar Dirceu. Acontece que o Procurador-Geral da República se opôs a esse argumento criativo do ministro Gilmar e ainda lacrou, aspas, não se repete decisão para casos que não sejam iguais, fecha aspas. Vale lembrar também que a ministra Carmen Lúcia deixou muito claro que a suspeição do juiz no caso de Lula não deveria ser aplicada a outros casos que, aspas, tenham sido conduzidos pelo mesmo julgador, porque em relação a cada parte, cada juiz se conduz de uma forma, fecha aspas. Por tudo isso, eu conto com a sua empatia. Se coloque no meu lugar. Eu sou um crítico profissional em tempos de censura que precisa escolher a dedo as suas palavras. Se eu for fiel aos fatos e à língua portuguesa, eu posso ser acusado, ainda que injustamente, de ofender a honra de gente muito poderosa. Mas no caso do Zé Dirceu, a decisão do Gilmar Mendes ainda é recorrível. E o perdão judicial, concedido pela Dilma Rousseff, apenas extinguiu a sua pena e não o seu passado. Eu ainda posso afirmar, sem medo, que Dirceu é criminoso e corrupto. O Coppola puxa aí o histórico de Dirceu, é ex-homem forte do governo Lula, ex-ministro da Casa Civil, puxa o histórico de condenação no Mensalão. Um julgamento esse de 2012, um longo julgamento que terminou pela condenação de vários políticos, empresários, mas dessa vez o que a gente viu foi uma decisão anulando as condenações da Lava Jato. Então, já num outro momento da história de vida do Dirceu, sai do Mensalão, vai para a Lava Jato, ele também foi condenado e por isso ficou preso até. Agora, ele está livre, sem processos, não pela absolvição, mas pela anulação dos casos para concorrer a qualquer disputa política. Na sua avaliação, Dirceu na política ajuda ou atrapalha Lula? Olá, Caio. Olá, Basília. Eu costumo apreciar debates e questões jurídicas olhando os livros de direito, não dicionários. E me parece que os livros de direito, ao serem abertos, eles mostram claramente algo. Só se considera, no Brasil, alguém culpado quando for condenado por sentença transitada em julgado. Até lá, ninguém é culpado. Não são culpados, enquanto não transitarem em julgado, aqueles que tentaram dar um golpe de Estado no dia 8 de janeiro, como também Zé Dirceu. Nós não podemos trabalhar os conceitos jurídicos de acordo com as nossas vontades ideológicas. Por esta razão, vamos tentar entender que chamar alguém de corrupto ou ladrão, ou coisas do gênero, quando essa pessoa não teve uma decisão transitada em julgado, pode assumir uma dimensão injuriosa. E essa dimensão injuriosa, ela não pode ser aceita num país que seja um Estado de Direito, porque a liberdade de expressão tem limites. Por isso que o Código Penal prevê crimes contra a honra. No caso de José Dirceu, nós temos uma situação bem clara. E me parece que não haveria outra decisão possível diante de todo o histórico dos fatos a ser tomada pelo ministro Gilmar. Durante muito tempo, o judiciário brasileiro deu credibilidade às provas coletadas na chamada Operação Lava Jato. Provas coletadas por delegados, provas coletadas pelo Ministério Público, provas coletadas sob o comando do senhor Sérgio Moro. Vendo-se os autos e as construções que foram feitas, não estavam claras as combinações, as ilegalidades e a apuração conduzida que foi feita nesse processo. E claro que, em decorrência disso, vários juízes foram induzidos a erros, inclusive magistrados do Supremo Tribunal Federal. Mas eis que a história aparece e revela fatos não conhecidos. Eis que a história mostra as combinações, os ardis, todos revelados até por mensagens trocadas entre Moro, Dallagnol e outros. Claro, vai se dizer, não, mas essa prova é ilícita. Sim, ilícita, porque foi pega por um hacker. Será ilícita para condenar as pessoas que efetivamente lá fizeram, ou que mandaram essas mensagens, por mais que revelem que tangenciaram práticas criminosas. Mas a jurisprudência brasileira admite que essas mensagens, colocadas no seu contexto, podem servir para absolver. Provas ilícitas servem para absolver, nunca para condenar. Isto é o que diz a atual doutrina e a jurisprudência em nosso país. Nesse sentido, quando se percebe essa situação, as cortes começaram a perceber que foram induzidas a erro por um projeto político ideológico daquele juiz que depois vira
ministro de Jair Bolsonaro, e que depois sai atirando em Jair Bolsonaro, e que depois volta com Jair Bolsonaro para ajudar a elegê-lo e se tornar senador. Esse juiz atuou visivelmente com uma dimensão político-ideológica. Sou eu que digo? Não. Quem diz foi o Supremo Tribunal Federal. Esta é sua decisão. Vendo os fatos, analisando as circunstâncias, evidente, muitos ministros no passado falaram algo em que foram induzidos a erro, é fato. Por quê? Porque os autos têm o universo das provas. E se aquele que seleciona o universo das provas é faccioso, é suspeito, age com parcialidade, bem, aquele que só examina os autos, que não coletou as provas, que não sabe das maquinações que foram feitas para condenar as pessoas, essas pessoas evidentemente são levadas a erro. E assim aconteceu. O Supremo Tribunal Federal foi induzido a erro, inclusive com algumas afirmações por juízes que agora, vendo os fatos, dizem não era bem assim, porque os autos não diziam isso, porque o juiz que a coletou era um juiz que tinha um projeto político, tanto que foi ser ministro de Jair Bolsonaro, aquele que ajudou a eleger depois de ter mandado prender Lula, que estava em primeiro lugar nas pesquisas. Ora, essas provas que foram anuladas para Lula devem ser estendidas a todos que têm situações análogas. Bem disse a ministra Carmen Lúcia e disse o ministro Gilmar nesse despacho. Não se aplica a todos, mas nós temos que analisar a conexão fática. E o ministro Gilmar disse, o caso de José Dirceu está inteiramente posto dentro da mesma situação que levou à anulação das provas de Lula. Bem, eu posso discordar, especialmente se eu analisar tudo com um viés político-ideológico, apenas pretendendo salvar meus companheiros, que esses são patriotas, mas os outros não. Os outros são sempre criminosos, corruptos. Eu acho que o que vale para o Brasil é sentença transitada em julgado. É assim no Estado de Direito, que respeita uma Constituição. Aí, para a população que não necessariamente entende aí os meandros da justiça, né? Muita gente é leiga, fica uma avaliação difícil a ser feita. A justiça acertou antes e errou agora, ou errou antes e acertou agora? Então, nesse sentido, eu pergunto aos senhores, Coppola, como essa anulação impacta o judiciário quanto aos longos processos que acabam sendo revertidos? Pois é, Basília, isso é difícil para o cidadão comum, não é verdade? Mas quando a gente vai aí para a alta cúpula do judiciário, a gente vê que existe muita divergência. Por exemplo, o atual presidente do Supremo Tribunal Federal. Vejam só essa manchete do Globo de julho deste ano. Barroso afirma que decisões do Supremo atrapalharam o enfrentamento à corrupção. Será que ele se refere a esse tipo de decisão monocrática que nós estamos repercutindo agora, do seu colega Gilmar Mendes? Não sei. O presidente do STF citou julgamentos contrários à Operação Lava Jato, em que sua posição saiu derrotada. Olha só, o Supremo anulou processo contra um dirigente da estatal que tinha desviado alguns milhões porque as alegações finais foram apresentadas pelos réus colaboradores e pelos réus não colaboradores na mesma data, sem que isso tivesse trazido nenhum prejuízo. Aqui, o presidente Barroso está trazendo à baila aquela ideia de que não há nulidade se não há prejuízo ao réu. Mas, enfim, ele também acrescentou, houve decisões do Supremo em matéria de enfrentamento à corrupção que não corresponderam à expectativa da sociedade. E por aí vai. O ponto é o seguinte, se até mesmo o presidente do tribunal questiona o mérito das decisões, eu acho que é normal imaginar que o mundo jurídico também questione. E agora, sobre a definição do Dr. Zé Eduardo, sobre a culpa, uma definição constitucional, ninguém realmente pode ser considerado culpado, senão em virtude de sentença penal transitada em julgado. No caso do senhor José Dirceu, há uma sentença penal transitada em julgado, que é justamente o caso do Mensalão, que foi julgado pelo próprio STF. Como o perdão de Dilma Rousseff, aquele perdão que, enfim, desonerou aí uma série de corruptos, ele simplesmente extingue a punibilidade, ou ele extingue a pena, reconhecendo a tipicidade do ato, José Dirceu ainda se enquadra nessa categoria, sim, de criminoso, aquele que cometeu crime, e o crime que ele cometeu foi o crime de corrupção, isso segundo a Polícia Federal, o Ministério Público e o STF. Cardoso, na sua percepção, como a anulação dos casos, dos processos contra Dirceu impacta no judiciário, né? A ideia de estabilidade, instabilidade, revisitar um caso? Olha, em primeiro lugar, quem cumpriu as suas obrigações com a lei, está perante a lei, livre e quites, tem liberdade e tem direito a ser respeitado na sua honra.
quando for desrespeitado, pode inclusive tomar as posições devidas que julgar direito perante a justiça. Em segundo lugar, me parece muito claro que é fácil explicar para a opinião pública desde que nós não tenhamos um véu ideológico a tapar a realidade. Ou seja, um juiz coletou provas indevidas, foi mais tarde desvelado as provas indevidas. Se essas provas influenciaram decisões, aqueles que tomaram as decisões podem rever. Há juízes que acham outra coisa, por isso que são órgãos colegiados. Não há juízes que valem mais do que os outros. Todos têm que ser respeitados nas suas posições. Respeito o ministro Luiz Roberto Barroso imensamente, como respeito imensamente o ministro Gilmar Mendes. Agora, num colegiado, sabe quem decide? A maioria. E no caso, as provas que foram colocadas contra Lula foram declaradas como nulas, porque efetivamente coletadas por um juiz suspeito. Essa mesma decisão por maioria se aplica agora a este caso. É uma questão evidente, desde que exista uma correlação intrínseca dessa situação. E a decisão do ministro Gilmar Mendes, pelo pouco que pude ver nos trechos da imprensa, me parece lapidária, é perfeita. Ou seja, a situação que fez com que Lula fosse condenado, ele chega a dizer, a condenação de Zé Dirceu era uma preparação necessária para depois condenar Lula. E vamos lembrar que Sérgio Moro depois mandou prender Lula quando estava em primeiro lugar nas pesquisas, mais tarde aceitando, repito pela terceira vez, ser ministro daquele que ajudou a eleger. Bacana para um juiz isto. Condena o adversário e integra o governo daquele a que ajudou a eleger. Isso, no mínimo, não vejo problema legal, mas ético, será? Quanto à pergunta, Dirceu na política ajuda ou atrapalha Lula? Ajuda. Mesmo aqueles que não gostam de Zé Dirceu, que não é meu caso, eu tenho uma admiração por ele muito grande, reconhecem que ele é um quadro político. Um quadro político como poucos eu conheci na minha vida. Uma pessoa que faz análise de conjuntura, uma pessoa que tem uma percepção do mundo que eu muitas vezes discordei, inclusive estando em planos opostos internos partidários, mas uma pessoa que merece o meu grande respeito pela trajetória de lutas que teve contra a ditadura, que teve ao longo da sua vida, neste caso, sujeito a um conjunto de ações por força de um juiz suspeito. Ele tem, portanto, minha admiração, embora nem sempre tenha concordado com ele. Portanto, quero dizer a todos os senhores e senhoras, acho que ele ajudará muito Lula. Claro, aqueles que veem a realidade através de um véu ideológico político vão pensar diferente. Não se reconhece nessa visão talentos ou razões para quem não pensa como essas pessoas pensam. Tem apuração no site da CNN Brasil mostrando que aliados de Dirceu dizem que ele mira Câmara dos Deputados pelo estado de São Paulo em 2026. Tem ainda 2 anos pela frente. Vamos ver o quanto ele ajuda, atrapalha o governo, Lula, o PT, agora sem mandato. E em 2026, quando e se ele realmente empreender nesta corrida eleitoral. Antes da gente ir para o próximo bloco, só agradecer vocês quando vocês respondem exatamente a pergunta, sabe? Dirceu na política, ajuda ou atrapalha? Isso aqui é muito fácil para nós jornalistas, e especialmente para o público, assimilar. Olha, ele acha que ajuda, ele acha que atrapalha. E aí depois vem os porquês.